muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se sentou e toda a multidão estava de pé na praia. E falou de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E a outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em terra boa e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E é isso, os irmãos podem tomar os assentos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Graças. Aleluia. Então, meus irmãos, os irmãos já devem ser conhecedores dessa passagem, né, dessa parábola que Jesus transmite aos seus ouvintes sobre um semeador que saiu para semear, né, e ele passou por 4 diferentes terrenos, que mais à frente ele acaba por explicar o que cada terreno significa, né? E cada terreno desses, ele representa um coração que é de parte que cai nos caminhos, que cai à beira do caminho, a outra parte de um terreno pedregoso, da outra parte um terreno espinhoso e no final um terreno fértil, um terreno bom. E nós vimos aqui que o primeiro terreno, ele fala de um terreno que não era bom para produzir. Os primeiros 3 não eram terrenos bons para produzir. Isso porque não eram terrenos que estavam preparados ou adubados, né? E vendo estes 3 terrenos me fez pensar, cada terreno ele é uma distração para que a palavra do Senhor não produza no coração, né? E olhando para o primeiro terreno eu pensei, essas aves elas representam o inimigo, os demônios que tentam tirar essa palavra do nosso coração, que é a semente que foi plantada. E olhando para essa passagem me fez lembrar de uma história que se passa em Gênesis capítulo 4. Se eu vou abrir lá e nós vamos decorrer através aqui. Vamos ver o que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Capítulo 4 e versículo 8. E falou com Caim, com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. Essa é outra história que também é muito conhecida por todos nós, que é o primeiro homicídio que acontece na Bíblia, foi mencionado aqui na palavra. E o que aconteceu para esse homicídio ser ocorrido? Isso foi tudo através de inveja. A inveja de Caim contra seu irmão Abel. Por quê? Porque os dois foram oferecer sacrifício ao Senhor. E acabou que Deus atentou para a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. E Caim acabou ficando irado. A própria palavra de Deus diz nos versículos anteriores que Caim irou-se. Caim teve ira no seu coração. E Deus, Ele é um Deus de misericórdia. Nós vemos que desde o princípio Deus sempre foi um Deus de misericórdia. E Deus ainda diz a ele: por que tiraste? Por que se deu cair o teu semblante? Se fizeres bem, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que Caim, ele tinha um tipo de coração que ele ouvia a mensagem de Deus, mas ele não colocava em prática na sua vida. O diabo foi fácil como ele, como uma presa fácil, e através dele, ele cometeu o primeiro homicídio, matou seu próprio irmão, né?
É uma coisa muito triste matar o próprio irmão, né, ter o sangue do seu próprio irmão nas mãos. E mesmo depois deste homicídio, Deus ainda quis dar uma segunda chance a Caim. Nós vimos aqui depois que o Senhor diz, no versículo 15, o Senhor, porém, lhe disse: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que o achasse. Então, nós vimos que, ainda que o mal dominou o coração de Caim, Deus estava disposto a perdoar Caim. Deus estava disposto a dar uma segunda chance para ele. E ainda assim, Caim saiu da face do Senhor. Caim não quis saber do que Deus tinha para ele, qual era o propósito de Deus na vida dele. E acabou que a geração a seguir a Caim foi igual, se não pior do que ele. Foram todas pessoas que rejeitavam a Deus, não ouviam a palavra do Senhor, viviam em uma vida de profanidade, vida de desprezível aos olhos do Senhor. Tanto que mais tarde, antes se passaram, Deus ele teve que mandar o dilúvio para que aquela geração de Caim passasse, porque era um coração muito mau, não aceitava as palavras do Senhor. Então, nós vimos que Caim tinha um coração que fala aqui dessa primeira passagem da semente que caiu em terreno, que os passarinhos viram as sementes e comeram. E depois temos também o terreno que fala, um terreno pedregoso, um terreno de pedra, que é um terreno na qual a semente ela ainda produz, ela acaba produzindo, porém ela não tem firmamento, ela não tem raiz, então ela cresce rápido, mas vindo do sol ela se seca facilmente e morre. E isso me fez pensar, é um terreno da qual as pessoas ouvem a palavra do Senhor, vem na igreja, é um tipo de pessoa que vem na igreja, porém é uma pessoa que vem uma adversidade, vem uma provinha, a pessoa já começa a desanimar, a pessoa já começa a descair, né? E eu pensei, de que tipo de pessoa na Bíblia teve um coração pedregoso, que teve um coração de rocha? E eu pensei, o povo de Israel, quando estava no deserto, saindo da terra do Egito, né? Aquele povo que viu tantos milagres, que viu as pragas sendo atingidas sobre a terra do Egito, e Deus ainda teve misericórdia e não deixou que nada encostasse no seu povo. E aquele povo ainda reclamou, ainda teve a coragem, a audácia de reclamar contra Deus. E por isso Deus não perdoou aquele povo. Deus não deixou que nenhuma daquelas pessoas entrasse na terra prometida, porque depois de tantos milagres, depois do maná cair do céu, aonde que nos dias de hoje nós vemos um pão cair do céu? Nós não vemos. Este povo Deus livrou aquele povo do Egito, matou os primogênitos. Nenhum dos primogênitos dos filhos de Israel morreu, que está aqui registrado na Bíblia, nenhum. E este povo foi tão desprezível aos olhos do Senhor, não quis saber de nada. E nós vamos aqui em Êxodo, capítulo 15. Êxodo capítulo 15, versículo 24. Glória a Deus, aleluia. Que diz assim: e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele chamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e tornaram-se doces. E ali se deu os estatutos e ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvirdes atentos a voz de Deus, teu Senhor, e fizerdes o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares os teus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor Deus que te sara. Glória a Deus. Nós vemos aqui que Deus, ele prometeu ao povo de Israel que nenhuma enfermidade ia chegar perto deles, né? Porque o nosso Deus é o Deus que sara, né? E
também nós vemos que nos tempos de hoje, um tempo tão difícil, né? Um tempo onde tem tantos vírus e tantas variantes desse Covid, e ainda assim, Deus, Ele continua sendo Deus deste Antigo Testamento. Ele é o nosso Deus que sara. Então, nós não nos devemos preocupar com o que vai vir depois, porque o nosso Deus, Ele nos prometeu aqui na palavra que Ele vai nos sarar, e tudo o que nós precisarmos, Deus vai nos prover. Nós vimos aqui também que não faltava roupa, não faltava calçado para essas pessoas, porque eles não se corroíam. Deus, ele é tanto um médico como um artesão. Ele fazia com que as roupas se esticassem, ficassem do tamanho das pessoas ao longo da caminhada. E nós sabemos que no deserto as roupas elas tendem a se desgastar muito facilmente. Mas aí que nós vemos a grandeza do nosso Deus, que nenhuma das roupas se rasgou, nenhum dos seus calçados ficou desgastado. O tanto que Deus trabalhou por este povo, o tanto que Deus ajudou este povo a derrotar os seus inimigos, depois mesmo de passar o Jordão, a lutar ali em Jericó, a lutar contra outros povos, a parar o sol e a lua. Este é o nosso Deus. E mesmo com essas grandezas do nosso Deus, ainda há pessoas que mantêm o seu coração duro. Elas não creem, elas só querem o milagre de Deus, porque quando vem a prova, as pessoas elas abandonam Deus. Elas não falam: mas esse milagre não dura muito tempo, eu não creio mais em Deus. Isso são pessoas que têm falta de fé. Nós vemos que o primeiro terreno foi o adversário que tomou a palavra, e nesse segundo terreno a falta foi de fé, foi falta de adubo. E o que é o nosso adubo? É o que diz em Efésios 6, que nós temos que manter a palavra do Senhor como nosso escudo e o calçado da preparação, né? E também temos que tomar a espada do Espírito para que possamos derrotar o maligno. E nós temos que manter a palavra do Senhor nos nossos corações, porque ela é o adubo para a terra. E enquanto nós não adubarmos a terra, não vai crescer semente nenhuma. Os irmãos devem ser conhecedores, já devem ter plantado alguma semente, e sabe que a semente não vai crescer enquanto não houver adubo. E, por exemplo, eu nos dias de hoje, eu aplico como um atleta. Por exemplo, um atleta que está buscando ganhar uma massa ou perder massa, ele tem que se manter numa consistência sempre constante, manter a sua dieta em dia, manter o seu descanso em dia, porque se ele não manter, ele vai manter o mesmo corpo para sempre, ele não vai conseguir colocar uma boa forma, a forma dele vai sempre ser a mesma. Se ele dormir tarde, se ele manter uma dieta péssima, não vai adiantar nada os suplementos que ele está tomando. O suplemento é para ajudar, não é para fazer crescer. E nós temos que tomar isso para a nossa vida espiritual. Nós temos que ler a palavra, ler outros livros, né, que compõem a palavra, mas esses outros livros não se comparam à palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa luz, é nosso guia, né? E também nós vimos que houveram outras pessoas que tiveram terrenos pedregosos, que não conseguiram se manter constantes na fé. E também no próximo terreno, que é o terreno de espinhos. E a referência que eu tenho para este texto é em Lucas 18 e 18, onde já foi aqui mencionado sobre o jovem rico. Glória a Deus, aleluia. E diz assim: e perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho,
honra a teu pai e tua mãe. E ele disse: todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue. Mas, ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. Então, meus irmãos, nós vemos que esta semente que foi plantada no terreno espinhoso, ela cresceu, mas havia uma dificuldade: os espinhos. Os espinhos já estavam ali e eles começaram a sufocar enquanto aquelas plantas estavam querendo crescer. E isso, o que são os espinhos? São os cuidados deste mundo. Aqui no caso do jovem rico, o que prendia ele era o dinheiro. E nós sabemos que o nosso Deus, ele só aceita o nosso coração completo, ele não aceita o coração pela metade. Às vezes nós não somos esse jovem rico que o amor dele está preso ao dinheiro. Às vezes o nosso amor está, não sei, pode estar em uma pessoa, em um objeto, em um time de futebol. Às vezes nós tomamos essas coisas e levamos para o nosso coração. Nós começamos a amar isso mais do que a Deus. Começamos a faltar nos cultos. E é isso que sufoca o nosso coração. É isso que tira o foco da palavra do Senhor. Porque esse jovem rico, ele sabia tudo. Não tinha um mandamento que não faltava aqui nele. Ele sabia tudo. Ele honrava os pais, mas o que prendia ele era o dinheiro. E por causa disso, ele não quis seguir a Jesus, porque Jesus estava testando a fé dele. Jesus disse: vai e vende tudo o que tu tens e vem ter comigo. E este homem não quis. Este homem preferiu manter os seus bens do que ficar com Jesus. Isso é muito triste, irmãos. É triste quando nós preferimos um objeto, do que o nosso Deus, porque o nosso Deus, às vezes, ele nos abençoa com tantas coisas. Às vezes ele nos abençoa com um carro, com uma casa, e a gente pega essas coisas e coloca na frente de Deus. E aí que a gente começa a perder, quando a gente coloca outras coisas na frente do Senhor. Às vezes Deus ele aumenta o seu salário, às vezes ele te dá uma bênção que você pediu há tanto tempo, aí você recebe e começa a se perder. E é por isso que às vezes Deus ele nos dá o tempo para dar essas coisas, porque Ele está amadurecendo a nossa fé. Porque Ele sabe que o nosso coração às vezes não está pronto para receber certas bênçãos. E este jovem não estava pronto para seguir o reino dos céus. E nós vemos que, diferente deste jovem, como foi, por exemplo, Abraão que esperou tanto por um filho, ele fez tantas coisas para ter um filho, e quando ele teve um filho e Deus lhe pediu para sacrificar, Abraão não pensou duas vezes. Abraão disse: Senhor, eu vou sacrificar meu filho. E ele tinha tanta fé em Deus, que ele sabia que se ele matasse seu filho e oferecesse esse sacrifício, ele sabia que Deus era capaz de ressuscitar o seu filho e eles voltariam para casa. Glória a Deus! Aleluias! E é por isso que o nome de Abraão se encontra na galeria dos heróis da fé. Todas essas pessoas que tiveram fé, elas foram dignas de estar ali, porque elas não prenderam seu coração em nada. Elas deixaram tudo, deixaram família, deixaram casa e decidiram seguir ao Senhor. Porque eles sabiam que, independente do que fosse acontecer, Deus estava ali providenciando. Eles sabiam que Deus ia dar 2 vezes mais, 3 vezes mais, até 10 vezes mais do que o que eles tinham antes. E, como eu digo, Abraão, as bênçãos que aquele homem recebeu foram grandíssimas, e que a Bíblia talvez perderia muito tempo mencionando só as bênçãos de Abraão. Talvez teria que ter um livro só para mencionar o que Abraão recebeu. Ou, por exemplo, também Jó, que perdeu tudo, perdeu família, perdeu amigos, perdeu bens. Aquele homem ficou até doente a ponto de quase morrer, e aquele homem ainda consegue se levantar e dizer que, independente de tudo, ele diz: o Senhor me deu, o Senhor tomou, e bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! Que nós tenhamos essa fé de Abraão e de Jó nos nossos corações. E
também nós vimos aqui que são 3 tipos de coisa que afastam os nossos corações de Deus. É a murmuração, que vem com falta de fé, os bens materiais e, por último, é o inimigo. Porque às vezes a gente sempre coloca culpa no inimigo, dizendo: o inimigo está fazendo isso, o inimigo está fazendo aquilo. Mas não, Deus nos deu livre-arbítrio para escolher, para nós fazermos escolhas. Às vezes não é o inimigo que está pondo o dedo, às vezes somos nós que estamos colocando coisas na frente e não estamos deixando Deus trabalhar na nossa vida. É verdade. Aleluia. São coisas tão simples, né? Que às vezes a gente fala assim: mas isso aqui é bobeira, isso aqui eu vou deixar de faltar no culto hoje e amanhã eu vou. Mas é nesse começo, você dá uma brecha e começa a abrir mais, e abrir mais, e abrir mais, e você não vem mais. Esse é o problema. Deus. Aleluia. E muita gente perde a salvação por colocar coisas na frente, por colocar, mas aquele irmão ali está falando mal de mim, aquele irmão, ele não gosta de mim, olha do jeito que ele olha para mim. E são coisas simples, coisas pequenas que a gente acha que não são nada, que é Deus olhando para nós e diz: não, se você colocar isso na sua frente, você vai se perder. Deus, aleluia. Porque nós sabemos que nosso Deus, ele olha para o coração. Assim como ele, no meio de 7 irmãos, ele escolheu Davi. Quem sabe talvez Eliabe era um homem alto, musculoso, como diz na Bíblia, que ele era um homem de boa aparência. Todos os irmãos dele eram robustos, de boa aparência. Mas Deus conhece o coração. E nós vimos que na palavra de Deus, que sempre que um homem fez escolhas com o seu dedo, sempre deu errado, nunca deu certo. E quando foi Deus, sempre deu certo. Glória a Deus, aleluia, sempre deu certo, porque eram pessoas humildes, eram pessoas que já estavam preparadas. aleluia, Jesus, glória a Deus. Talvez a sociedade não dava nada por eles, mas foi Deus que escolheu. Glória a Deus. Deus sabe o coração de cada um. Glória a Deus. Deus conhece se o nosso coração está preparado. Aleluia. E às vezes a gente reclama por coisas que a gente queria receber agora. Talvez você quer receber uma bênção hoje, mas Deus sabe que se o seu coração não está pronto, não está bem adubado, como esse terreno aqui, você não pode receber essa bênção. Ele sabe que você vai se perder no mundo, vai se perder com coisas que você acha que são vãs, mas não são, são coisas que estão ali para te derrubar. E nós vemos também que nesse terreno aqui, às vezes, essas coisas que roubam não é somente Satanás, não é somente Satanás que vem a você, são palavras de outras pessoas que você escuta, que você pensa. São pessoas que falam assim: você vai na igreja? Para que você vai na igreja? Você está perdendo seu tempo indo na igreja. Vem sair conosco, vem tomar uma cerveja, vem fumar aqui alguma coisa com nós, vem tomar o seu tempo. Principalmente eu falo como jovem, eu já recebi várias ofertas para sair com os meus amigos, para me perder, mas eu não falo isso me vangloriando, mas graças a Deus eu sempre tento me manter aqui na casa do Senhor. Aleluia. Graças a Deus tem dado fé. É verdade que é difícil porque eles te pressionam tanto. É como se diz o ditado no mundo: água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Eles batem tanto, que em algum momento você vai cair. E se você não tiver fé no seu coração, não pedir misericórdia a Deus, você cai. Você vai se perder no mundo. É algo triste, irmãos, que às vezes as pessoas que a gente olha e acha assim, mas ele tem tanta fé, são as pessoas que às vezes caem, né? E não vamos julgar se alguma pessoa cair. Deus não nos julga se nós caímos. O importante não é cair, porque todo mundo cai. Em algum momento alguém vai cair, mas ficar no chão é opção. Ficar no chão é opção. Cair é inevitável. Ficar no chão é opção. Deus está aqui para nos ajudar, nos levantar. Aleluia. Se nós vemos algum irmão cair, vamos ajudar ele a se adubar, a se manter firme na casa do Senhor. Porque às vezes
nós estamos ali de empecilho para o irmão, nós estamos ajudando o irmão, o irmão fica desesperado, o irmão pensa, poxa, mas eu estou vindo na igreja, eu achei que aqui devíamos estar todos em comunhão, como diz no Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, e os irmãos não estão olhando para mim, os irmãos estão me desprezando, estão me olhando com um cara torto, e isso é tão complicado para um novo convertido, que ele vai se sentir desamparado, ele vai se sentir fora de comunhão, não vai querer vir mais à igreja, porque nós estamos desprezando. Glória a Deus. Eu digo isso porque muitas das vezes, muitos colegas meus vinham à igreja e eles tinham caído em alguma tentação e eles diziam que ao chegar ali na igreja, as pessoas olhavam para eles com cara torta, desprezavam eles e não falavam com eles, eles diziam, olha, eu não quero ir ali, e eu sempre digo, às vezes é melhor você não ir naquele lugar, mas continue na igreja, não desista de ir à igreja, porque Deus, você tem que olhar para Jesus, não adianta olhar para o irmão sim, o irmão tem que te ajudar, mas se ele não quiser te ajudar, olhe para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não olhe para mim, eu não sou exemplo perfeito, não olhe para o irmão que está à sua direita nem à sua esquerda, ele não é um irmão perfeito, Jesus é o Cordeiro perfeito. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. E Aleluia, Jesus. Aleluia. agora no terreno bom, aqui ainda em Lucas, capítulo 19. Aleluia. Glória a Deus. Tu és bom. Que é a história de Zaqueu. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Tu és bom, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Aleluia. glória a Deus. Glória a Deus. Som. Glória a Deus. E aqui em Lucas 19 fala de Zaqueu, que era um homem desprezível, que, como nós sabemos, os publicanos, eles eram pessoas que cobravam impostos dos judeus. E naquela época, na Judéia, o Império Romano tinha tomado a Judéia. E esses publicanos eram pessoas que cobravam impostos para os romanos. E não só, eles abusavam das taxas e tomavam ainda dinheiro para si, né? Como era talvez aqui o caso de Zaqueu. E vamos aqui ler o capítulo 19 que diz: E tendo Jesus entrado em Jericó ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e este era o chefe dos publicanos e era rico. Aqui, meus irmãos, ele não era só um publicano, ele era chefe dos publicanos. Para você ver, o publicano ele já era uma pessoa mal olhada. O chefe dos publicanos era ainda mais mal olhado do que ele. Ainda assim, ele, no versículo 3 diz que procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus passou aquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. É tão bom, irmãos, é tão bom ver quando um novo convertido está com sede de Jesus. É tão bom porque, independente da dificuldade, ele vai querer ir à igreja, ele vai querer saber de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes, talvez aqui uma falta de palavra, por falta de vocabulário, mas é uma palavra chata de dizer. Às vezes ele até incomoda o pastor de tanto ele perguntar sobre Jesus, sobre as coisas de Deus, incomodar no bom sentido, né? Mas é tão bom ver alguém com sede de Jesus Glória a Deus. que você acha que
vai se manter sempre assim. E seria bom se todos nós fôssemos assim como Zaqueu, que independente da sua estatura, ele quis subir na árvore para ver Jesus. E Jesus, vendo essa atitude, ele olhou para aquele publicano e disse: este homem, ele merece a salvação, ele quer salvação, ele quer a salvação. E Jesus mandou descer da árvore para que ele fosse pousar na sua casa. E nós vimos aqui que Zaqueu depois diz, no versículo 8: e levantando-se Zaqueu disse: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Aqui nós vemos que quando Jesus entra na casa deste homem, nós vemos que ele se torna um homem diferente. Ele já não queria ser um ladrão. Nós vemos que Zaqueu, ele realmente se arrependeu, né? Era um terreno que já estava pronto, um terreno arrependido, um terreno que queria receber Jesus. Que muitas vezes as pessoas aceitam Jesus, mas é por remorso. Eles estão ali, mas se eu pudesse fazer de novo, né? Mas Zaqueu não. Zaqueu quis desfazer de tudo que ele tinha roubado, e ainda das suas riquezas ele ainda quis dar aos pobres. E ainda Jesus ainda diz no versículo 9: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Nós vemos aqui que Jesus ali, ele viu que realmente Zaqueu queria uma mudança na sua vida. E nós vemos que Zaqueu, ele não era um homem pobre, ele era um homem rico, cheio de dinheiro. E nós vimos aqui nos versículos anteriores sobre o jovem rico que se perdeu no dinheiro. Então nós vemos, meus irmãos, que não é o dinheiro que prende o nosso, não é só o dinheiro que pode prender o nosso coração. Às vezes somos nós que não queremos abrir mão. Zaqueu, ele falou assim: eu vou abrir mão, eu quero dar esse dinheiro aos pobres e devolver o que eu roubei. Então Zaqueu, ele era um homem mudado. Não adianta só saber a palavra do Senhor como o jovem rico sabia. Você tem que estar arrependido. Você tem Glória a Deus, aleluia. A sacrificar como Zaqueu sacrificou o seu dinheiro. E ele não ficou pobre por causa de devolver o dinheiro às pessoas e de entregar um pouco aos pobres. Ele não ficou pobre por causa disso. Ele parece que ele ficou muito bem de vida ainda. Então, por mais que você se decida sacrificar, isso não quer dizer que você vai perder. Você não vai perder. Talvez você perca tempo aqui nessa vida, mas na vida eterna você vai ganhar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Você pode perder, talvez perca tempo aos olhos humanos, mas o que você vai ganhar no reino dos céus é muito mais valioso do que está aqui nessa terra. Porque como o nosso irmão Otaí disse, o que está no céu, a traça e a ferrugem não corrói e o ladrão não rouba. É coisa que ninguém pode tocar. Só Deus está lá nos guardando o que é para nós. E quanto mais nós fizermos, quanto mais nós praticarmos, mais nós vamos dar fruto. Como a Bíblia diz, um deu a 100, outro deu a 30 e outro 60. Quanto mais nós semearmos, mais nós vamos produzir, mais frutos nós vamos produzir. Aleluia, Senhor. E nós vemos aqui que o nosso Jesus diz ainda, no versículo 10, porque o Filho do Homem veio a buscar e a salvar o que se havia perdido. Glória a Deus. Nós vemos aqui que Jesus, ele está sempre disposto a entregar este adubo da qual nós precisamos, que ele está sempre disposto a nos dar esperança. Glória a Deus. Não é à toa que quando ele foi para os céus, ele deixou aqui o Consolador, porque ele sabia que sem ele nós não íamos conseguir. O Consolador está aqui para nos consolar, para nos confortar, nos dar força nos momentos difíceis. Ele está aqui conosco. Por mais que em algum momento nas nossas vidas a gente esteja sentindo desamparado, sentindo só, o Espírito Santo está aqui conosco. E é por isso que às vezes, que sempre a gente levanta no domingo, a gente sabe, eu vou à igreja, eu vou ouvir a palavra de Deus. Não é a palavra do pastor Janilton, a palavra do
pastor Valdemir, a palavra do irmão Ricardo, é a palavra de Deus. Aleluia. Porque a palavra humana, ela não dura para sempre, ela vai falhar em algum momento. A palavra de Deus não. Não é por isso que este livro tem durado muitos anos. Aleluia. Tem durado até os dias de hoje. Desde que foi escrito, está durando até hoje. Essa é a palavra de Deus. Que muitas pessoas dizem que por ter sido escrita por mãos humanas, ela não vale. Mas aqui está as ordens de Deus. Aqui estão as instruções diretas de Deus. E são elas que nós temos que ouvir. Não há outro livro com mais poder do que a Bíblia. E a Bíblia que nos diz que nós temos que abrir o nosso coração para Deus. E quando nós estivermos errados, nós temos que reconhecer. Nós temos que reconhecer. Não temos que ser como Caim, que não quis se arrepender, não quis se entregar. Talvez também como a mulher de Ló, que não quis abandonar os seus bens naquela cidade. Ou como o povo de Israel, que sempre que aparecia um problema reclamava. São coisas que nos afastam da presença do Senhor. É quando a gente começa a olhar para os outros e a apontar defeitos. Quem somos nós, irmãos? Nós não somos ninguém. Deus nos entregou a graça. É um favor não merecido. Nós não merecíamos estar aqui. Quem sabe muitos de nós não devíamos nem estar vivos hoje. Aleluia. Não é? E Deus ele é tão misericordioso que Ele nos dá sempre uma segunda chance. Um Deus de segunda chance. Mesmo também nos tempos de Jeremias, mesmo quando o castigo já estava para vir, Deus ainda quis que aquele rei se salvasse. Ele mandou Jeremias entregar a mensagem ao rei dizendo: quando os caldeus vierem, quando os babilônicos vierem, se entregue, não resista, se entregue. E o que o rei fez? Ele não quis se entregar. Era tanto orgulho no coração daquele homem que ele quis fugir. E o castigo que ele pagou foi caro. Viu seus filhos morrer e foi a última imagem que ele viu na sua vida, porque depois furaram os seus olhos. São coisas tristes que acontecem na Bíblia. São exemplos que nós temos que tomar para nossas vidas. Nós temos que pegar essas coisas e tomar como exemplo para que nós não venhamos sofrer. É por isso que essas histórias estão na Bíblia, para que a gente evite mais sofrimento nas nossas vidas. A gente já sofre. Imagine se nós sofremos sem a presença do Senhor. É 10 vezes pior. As pessoas que estão no mundo, a gente talvez não sabe, mas eles sofrem muito mais do que nós. Sofrem com depressões, com ansiedades. O dinheiro que eles têm não dá a satisfação que eles querem. Dá satisfação por um momento. Dá satisfação por um curto período de tempo, talvez por horas. As drogas que eles tomam, as bebidas que eles tomam, as coisas que eles cometem, são coisas que não duram para sempre. São coisas que são banais. E talvez aos olhos de nós jovens parece bom, parece que é coisa que dura para sempre. Eles sempre, todos os dias, às sextas-feiras, eles chamam alguém para beber. Eles falam: vamos ali beber, vamos ali nos divertir. É uma diversão que não dura em nada, porque no meio daquilo ali acaba tendo uma briga, acaba tendo uma contenda, alguém acaba sendo machucado, se não morto. Tantas coisas tristes que acontecem nos dias de hoje, né? Pessoas que puxam arma por coisas bobas, né? Pessoas que não têm Deus no coração, estão matando outros a custo de nada, estão matando como se fossem animais. São pessoas que não têm a semente no coração, não têm a palavra de Deus. Talvez até tenham, mas não querem saber. Deixam a mente falar. A mente fala: bate nele, mata ele. Deixam o momento falar. Mas nós, como jovens, nós não podemos deixar o momento falar. Nós temos que deixar o Senhor falar nas nossas vidas. Aleluia. Deus tem que ser a presença maior na nossa vida. Porque como jovens, nós somos tendenciosos a explorar,
a ir buscar coisas novas, né? Glória a Eu Deus. posso dizer isso como jovem, os nossos irmãos também podem dizer isso porque já passaram pela juventude, mas o que eu posso dizer também é que a juventude de hoje não é como a juventude de antigamente. Talvez hoje em dia eu diria que talvez somos piores do que a juventude de antigamente. É uma juventude que está muito mais tendenciosa a se perder do que a juventude antiga. A juventude que se prende com isso aqui, se prende com um simples aparelho que foi feito por mãos humanas, ao invés de perder 5 minutos com a palavra. É, Deus. 5 minutos com a palavra, mas prefere perder 1 hora de telefone, 2, 3, 4, 5, e aí vai. Às vezes a gente perde tanto tempo com um objeto, É, Deus. e Deus está ali olhando para nós e dizendo: você não tira 5 minutos É, Deus. para ler a minha palavra, para ouvir o que eu tenho para dizer. Glória a Deus. E é aí que a gente se perde. É, Deus. Falo isso, mas também digo para mim. Às vezes a gente se perde com coisas simples. Simples. A gente tem tempo para tudo, menos para as coisas de Deus. É, Senhor. Aleluias. São coisas que Deus olha e Ele fica triste. Deus, Ele tem tantas coisas boas para nos dar. Glória a Deus. São tantas promessas na palavra do Senhor Aleluia. que servem nos dias de hoje e a gente está perdendo. É, Senhor. Às vezes as coisas estão aqui, ó. É só nós pegarmos. Glória Só a nós pegarmos, nós não estamos. Glória a Nós estamos pegando por falta Aleluia. de termos intimidade com o Senhor. Glória a Deus. E é isso que nós devemos fazer. Nós temos que ser como aquele eunuco foi com Filipe. Aquele homem mal ouviu a palavra de Deus, começou a compreender e já quis ser batizado. Não é? E são coisas que nós temos que procurar. São coisas que nós temos que ir em busca. Deus não vai entregar dons, não vai entregar batismo com o Espírito Santo para nós, se nós não buscarmos. Porque são coisas que Deus ele está disposto a dar. E se você não quiser, você não vai receber. Você não é obrigado. É igual o exemplo que foi dado hoje de manhã. Quando você vai ao mercado, há sempre ali um desconto de leve 2, pague 1, algo assim do gênero. Você não é obrigado a pegar. A pessoa que está ali na loja não vai falar: pega ali, só aquele que está ali disponível. Não, ali você pega se você quiser. Você não é obrigado. Se você quiser, você pode levar. Você está no seu direito. Deus deu estas coisas a nós porque Ele quer nos abençoar. Ele quer que nós sejamos usados por Ele. Não para que nós nos engrandeçamos, porque nós não somos ninguém, mas para que Deus fortaleça as nossas vidas, mesmo nós estamos fracos, mesmo nós tendo tido um passado horroroso, mas que Deus ele seja mais forte nas nossas vidas. Que Deus ele seja a grandeza nas nossas vidas. Que muitas pessoas olhem para nós e digam: olha, eu conheci aquele homem era o pior de todos, eu não dava nada por ele, mas olha ele hoje. Aleluia. É um exemplo. Glória a Deus. Que a gente quer passar na rua e as pessoas digam: olha, aquele ali está indo para a igreja, aquele ali é um servo do Senhor. Não que as pessoas olhem para ele e falem: olha lá aquele fingido, aquele ali é um fingido, aquele ali vai para a igreja e não faz nada, só está ali de terno e gravata para enganar. Né? Como muitas pessoas olham para nós hoje, porque há muitas pessoas que usam o Evangelho para se aproveitar, para roubar dinheiro. Há muitas pessoas que olham para os evangélicos e dizem: olha, aquele ali está querendo roubar, está dizendo para pegar dízimo, mas é para roubar. Mas nós temos que ser diferente dessas pessoas. Temos Glória a Deus. mostrar através de Jesus Cristo que nós não somos como essas pessoas que usam o Evangelho. Nós temos que ser diferentes. Glória a Deus. Nós somos a diferença. Glória a Deus diz que somos o sal da terra e a luz do mundo. Glória a Deus. E que nós façamos essas coisas enquanto nós temos força, Aleluia. enquanto nós somos jovens.
A Bíblia diz que devemos nos lembrar do Criador nos dias da mocidade. Aleluia, Jesus. Para que não venham os maus dias e a gente diga que nós não temos contentamento nesses outros dias. Para que a gente não se arrependa, não diga, ai, quem me dera que eu fosse mais jovem. Quem me dera se eu tivesse os meus 17, 18 anos para fazer a obra do Senhor. Que a gente, por mínimo que seja, por as coisas mais simples, que a gente venha espalhar a palavra do Senhor. Glória a Deus. Não que você venha ver assim um chato. Se a pessoa disser assim, não quero mais ouvir a palavra de Deus, mas dê uma pitadinha ali sobre a palavra de Deus. Aleluia. Se a pessoa estiver ao ponto de te bater ou algo assim, você não precisa ficar falando de Jesus, mas sempre demonstre algo de Deus com suas atitudes, não somente com palavras, com atitudes Glória a também. Deus. Porque atitudes valem mais do que palavras. Aleluia. Não adianta nós falarmos e depois, infelizmente, não cumprirmos. Aleluias. Porque de falas, nós vemos muitas pessoas que falam e não cumprem. Mas que a gente pegue as mínimas coisas, porque são de mínimas coisas que as pessoas veem que elas aceitam a Jesus. Glória a Deus. São pequenas atitudes que as pessoas veem que elas querem ser cristãs, que elas querem ser diferentes, Glória a Deus. que elas querem largar os vícios, porque elas veem que há algo diferente em você, Glória a Deus. há algo diferente Oh, maravilha. em todos nós. Quando nós vamos ali na rua, alguns dos irmãos já devem ter reparado que há pessoas que olham para nós. Eles não somente olham, eles têm os olhos fixos, esperando receber algo. Como aquele coxo que estava na porta do templo, manteve os olhos fixos em Pedro e João, esperando receber algo, porque ele era um mendigo, ele esperava receber uma esmola. E o que Pedro disse? Ele disse: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. E que nós digamos para essas pessoas que estão aí fora: eu não tenho ouro nem prata, não tenho libra nem euro, mas o que nós temos, isso nós vamos dar a você. Aleluias. Que é uma mensagem de fé e de esperança. Glória a Deus. Não uma mensagem de somente que você vai para o inferno, mas uma mensagem de que você só vai se você não aceitar a Jesus. Jesus está aqui para te dar amor. Jesus está aqui para te salvar. A igreja está sempre de portas abertas para te salvar. Glória a Deus. E é muito importante que nós falemos isso às pessoas mais novas, porque são elas que às vezes sofrem com problemas em casa, às vezes sofrem com divórcios, com brigas, com os parentes se discutindo um com o outro, e elas não têm onde se refugiar. E onde é que elas se refugiam? Pegam o que tem mais fácil. Há pessoas que pegam uma navalhinha e se cortam. Há pessoas que querem se matar com remédios. Num país como a Irlanda, que tem tanta pouca população, mas está em um dos primeiros lugares na taxa de suicídio, perdendo apenas para o Japão. É algo triste, irmãos. É algo triste de se falar, porque são pessoas que não têm esperança. Não têm esperança porque às vezes a gente não fala de Deus para eles. Eles pensam: ninguém me ama, ninguém me quer, vou dar um fim nisso. Né? São coisas que passam pela cabeça de um jovem. E quem já foi jovem aqui entende. E quem é jovem também sabe do que eu estou falando. São coisas tristes. Coisas tristes. Você começa a pensar demais, você começa a se autodestruir na sua mente. E às vezes a mente tem um poder tão forte, né, de autodestruição, que ela acaba refletindo no seu corpo. O psicológico comanda o seu corpo. Às vezes a sua mente está dizendo: olha, ninguém me quer, eu vou ficar triste, porque as pessoas morrem de angústias e acabam transmitindo também outras doenças. As imunidades começam a descer, as pessoas começam a ficar tristes. São pessoas que já estão ficando fracas, mas graças a Deus, Deus está levantando uma geração forte. Glória a Deus. Aleluias. Deus está levantando uma geração que vai mudar, não só a Irlanda, mas vai mudar o mundo. Glória a Deus. E que nós, como jovens e os irmãos adultos já, que nós venhamos a ser essa mudança. Glória a Deus. Que Jesus está voltando. Glória a Deus.
Jesus está voltando e Ele vai buscar frutos. E se nós não tivermos frutos, não adianta, não adianta. Porque Deus vai olhar para nós e vai perguntar: o que você fez com as coisas que eu te dei? Com os talentos que eu te dei? Né? Que nós não venhamos enterrar os nossos talentos, né? Não enterremos os nossos talentos. Por mais que você ache que o seu talento não serve para nada, use-o na obra do Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai trazer algo para a sua vida, vai trazer uma ocasião para a sua vida para que você seja útil. Porque ninguém na obra do Senhor é inútil. Ninguém. Absolutamente ninguém. Mesmo que você não fale inglês, mesmo que você não pregue, não cante, não toque instrumento, não faça nada, Deus vai arrumar algo para você se você estiver disposto a trabalhar na obra. Glória a Deus. Ninguém na Bíblia foi inútil. Ninguém. Todos foram úteis para a obra do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos têm que ser importantes na casa do Senhor. Aleluias. Não é porque você também vai tocar no instrumento que você vai ser importante. Você não vai ser o maior, não vai ser estrela. Ninguém está aqui para ser estrela. Nós estamos aqui para servir ao nosso Deus. E para trazer almas para o seu meio. Trazer frutos. Que essa semente nunca venha a ser roubada do nosso coração. Glória a Deus. E que nunca morra. Que essa semente venha a germinar cada vez mais. Glória a Deus. E que a nossa fé sempre venha a ser com o primeiro amor. Que nunca se apague, uma chama eterna, que nunca se apague. Que nós venhamos a manter o combustível sempre nos nossos corações. Glória a Deus. Aleluia. Deus se agrada disso. Deus quer que nós tenhamos uma chama grande para que outras pessoas, através de nós, vejam que Jesus Cristo é verdadeiro e está disposto a perdoar. Está disposto a levar para o céu. Deus não quer que ninguém se perca. Deus está disposto a tudo. Glória a Deus. Está disposto a salvar aquela ovelha que está prestes a cair no penhasco. Deus, aleluia. Ele está disposto. Não é à toa que Ele veio aqui na terra e se sacrificou por nós. Ele se sacrificou por nós porque Ele sabia que um dia nós íamos precisar de salvação. Nós todos precisamos buscar almas. Nós jovens temos que buscar almas. E é isso que Deus colocou no meu coração, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu espero que os irmãos tenham compreendido a palavra. Amém? E que o que eu não consegui transmitir aqui no dia de hoje, que Deus venha falar no coração de cada um. E complete a obra. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade.